Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um vídeo onde nós vamos estar dando início a vários estudos que nós vamos estar fazendo sobre as profecias bíblicas. E hoje nós estamos começando aqui com o tema Quem eram os profetas? Então quero convidar você a estar se inscrevendo em nosso canal, que nós vamos estar toda semana publicando vídeos sobre o tema das profecias bíblicas, tá? E você vai ver que a Bíblia, as profecias bíblicas, elas estão atualizadas, mostrando que Deus é o Senhor da história. Então você precisa estar acompanhando, estudando, através dos nossos vídeos, esse tema, porque você vai ver que Jesus está às portas, que Deus está controlando todas as coisas e a Bíblia está nos alertando. Mas antes de entrarmos nas profecias bíblicas, de fato, vamos ver quem eram os profetas. Então o tema de hoje fala sobre quem eram os profetas. Mas antes de entrarmos no tema, né, eu gostaria de fazer duas perguntas para você e você vai responder se é verdadeiro ou falso, para ver se você está ligado aí no tema, né, que nós estamos propondo aqui no nosso canal. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta. Então, eu vou te dar 5 segundos, tá bom? 5 segundos para você responder, para você pensar, tá bom? Então, a primeira pergunta, a primeira questão é essa. O principal trabalho do profeta da Bíblia era prever o futuro. Essa ideia é falsa ou verdadeira? Então, vamos lá. Vou contar. Tic-tac, 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 tic-tac. Opa! Acabou o tempo. Você já pensou? Qual é a resposta? Verdadeiro ou falso? É falso. Por que é falso? Olha, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 17 a 18, diz assim: Então o Senhor me disse, disse a Moisés, Eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então nós vemos aí que o profeta não previa só o futuro, mas ele trazia um recado de Deus. Esse é o principal papel do profeta, é trazer um recado de Deus aos homens. Essa é a missão do profeta, e não só prever o futuro. Então é falso, tá bom? Vamos para a segunda questão então, se é verdadeiro ou falso. As pessoas que hoje se autodenominam profetas se encaixam na descrição da Bíblia somente se Deus falar com elas em visões, sonhos ou pessoalmente. Essa ideia é falsa ou verdadeira? Pensa aí, vamos lá? Tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. Acabou o tempo. É falso ou verdadeiro? É verdadeiro, tá? Embora a palavra de Deus não precisa ser mais completada. Tudo que precisava ser profetizado em relação à palavra de Deus já foi profetizado. Mas Deus levanta pessoas para trazer recados específicos para a sua vida. Isso já aconteceu muito comigo, já tive muita experiência disso, de Deus levantar pessoas que trazem certos recados, trazem certas vontades que o Senhor quer para a nossa vida, que só eu e Deus sabe, ninguém sabe. Então ele vem e dá aquela palavra e você sabe que é de Deus, porque você não falou com ninguém, você não falou com sua esposa, não falou com seus filhos, com seus colegas. É algo secreto que só Deus pode saber. Só Deus, certo? Então, as pessoas são usadas para trazer um recado de Deus, um recado de Deus específico. Hoje isso é possível acontecer, tá bom? E o profeta então traz um recado de Deus. E esses recados que vêm de Deus para nós é para edificar, exortar e consolar, como diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Essa é a característica da profecia que vem de Deus. Ela edifica, ela exorta, ela consola. Tá bom? Então,
terminada essa parte, vamos agora ao tema, né? Quem eram os profetas? É lógico que você talvez esteja ansioso para estudar sobre as profecias bíblicas. Mas antes de entrar diretamente nas profecias bíblicas, vamos saber então quem eram esses profetas. Quem eram? Eram pessoas comuns? Eram homens loucos, diferentes? Quem eram esses profetas? Bom, em primeiro lugar, eles traziam um recado de Deus. Então isso é uma marca característica dos profetas. Eles traziam um recado de Deus aos homens. Olha só o que nós vemos lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Que Deus diz a Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo 8. Então Deus chama Isaías para enviar. Chama Isaías para enviar aos homens, para levar um recado de Deus para os homens. E Isaías vai atender esse chamado, e ele vai então aos homens levar o recado de Deus. Vemos um outro caso também em Jeremias, o profeta Jeremias, não é? Que quando Deus o chamou, lá em Jeremias diz assim: e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Então nós vemos aí que Deus está chamando Jeremias para levar um recado de Deus às nações, aos reinos. Então nós vemos aí que Deus está levantando esses homens para levarem um recado de Deus para outros homens, tá bom? Então isso é importante em relação a quem eram os profetas. Outro detalhe importante sobre quem eram esses homens é que Deus escolhia pessoalmente. Né? Deus ia lá e escolhia pessoalmente, independente das suas qualidades positivas ou negativas. E muitos deles vão até exaltar a qualidade negativa e dizer: eu não posso fazer porque eu sou assim, sou assado, mas Deus não estava olhando isso. Né? Ele escolhe pessoalmente as pessoas. É o caso do profeta Jeremias. Não é? O profeta Jeremias, ele vai dizer assim: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Então nós vemos aí que o profeta Jeremias começou a pôr barreira, desculpa, olha, eu sou menino, eu não sei falar. Mas Deus diz para ele: olha, não diga isso, não diga que você não sabe falar, porque eu vou te enviar e você vai falar o que eu mandar. Então quer dizer, Jeremias não ia falar um recado pessoal dele. Jeremias ia falar um recado de Deus, e Deus ia colocar essas palavras na boca de Jeremias, que iria então estar passando aos homens. Então nós vemos que Deus escolhe homens pessoalmente para falar a reis, não é? No caso de Isaías e outros profetas que vão falar aos reis, vão ser conselheiros de reis. Nós vemos pessoas, profetas, que vão ser pobres, não vão ter nada, né? Mas vão ser usados pelo Senhor. Nós também vamos ver algumas mulheres, algumas mulheres foram profetisas também, mas a maioria era um homem, né? Era um homem, a maioria era homem, e que exercia o ofício profético, tá bom? Então, isso são algumas coisas importantes sobre quem eram os profetas. Agora vamos àquela parte de você sabia? Você sabia que Abraão foi o primeiro profeta? Isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando ele está lá no reino de Abimeleque. Abimeleque gosta de Sara e quer ela como esposa, porque Abraão se apresenta como irmão de Sara. Abraão ficou com tanto medo de Abimeleque que ele diz ao rei: ó, ela é minha irmã. De fato era meia-irmã, né? Mas também era esposa. Então Abraão omitiu que Sara era sua esposa. E Sara era bonita, né? Apesar de ter uma idade assim avançada, mas ainda era muito linda, e Abimeleque gostou dela.
E aí ele planeja tomar Sara como esposa. E aí Deus vem em sonho e fala com ele, ó, não toque nela, porque ela é esposa do meu servo, e ele é profeta. Veja lá o que você está fazendo. E aí então Abimeleque acorda e imediatamente devolve Sara e diz, ó, me abençoa. E Abimeleque reconhece Abraão como profeta de Deus. Tá certo? Nós vemos também, você sabia que Moisés foi um dos maiores profetas? É o que diz lá em Deuteronômio 34, versículo 10 e 12. Que depois de Moisés não haveria um profeta tão grande como ele que falava face a face com Deus. Moisés falava face a face, que coisa maravilhosa. Uma vez ele falou tão face a face com Deus que ninguém conseguia olhar para o seu rosto. A luz de Deus estava tão presente no semblante de Moisés que ninguém conseguia olhar para ele. Você sabia que em 2000 anos houve 40 profetas notáveis? Em 2000 anos houve 40 profetas notáveis. Que a gente conta de Abraão até João do Apocalipse. São 40. Você sabia também que, em média, esses profetas apareciam a cada 50 anos, de 50 em 50 anos, Deus levantava um profeta notável, que fazia um reboliço em Israel, em toda a sociedade. Então, em média, de 50 em 50 anos, esses profetas vão aparecer. Em média aí de 2000 anos. Você sabia também que haviam outros grupos de profetas? Nós vemos isso lá em 1 Samuel capítulo 10, 5, onde Samuel se reúne com um grupo de profetas. Então, não é só os 40 notáveis profetas, mas haviam outros homens e mulheres que faziam parte de grupos de profetas, que os nomes deles não estão mencionados na Bíblia, mas eram profetas. Tá certo? Você sabia que Deus falava com os profetas através de sonhos, visões, anjos, e com a voz dele, a voz pessoal de Deus, ele falava com os profetas? Então Deus falava assim com os profetas. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Então nós chegamos ao término deste estudo, e eu quero te convidar a estar atento, que cada semana eu vou estar gravando um vídeo. O próximo vídeo nós vamos estar falando mais sobre esta questão das profecias bíblicas, começando sobre os profetas. Agora, eu te peço que você se inscreva no nosso canal. Tá aí o link, aí você vai ver. Se inscreva, faça parte, venha estudar a Bíblia conosco, venha ver que a palavra de Deus ela é atualizada, tá bom? E Jesus está voltando, você precisa se preparar. Se inscreva aí nesse canal e que Deus abençoe você. Obrigado pela sua... tá vendo aí o nosso vídeo, Muito obrigado, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês aí. Amém.